Olá, aluno, tudo bem? Sou o professor Léo Matos. Nós vamos falar agora sobre segurança da informação. Tema bastante importante aí para a sua prova, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de segurança da informação, a primeira coisa que nós temos que saber é que a segurança da informação tem como objetivo proteger as informações da organização. Quando a gente fala de informação, nós estamos falando de um ativo, de um patrimônio muito importante dentro da organização. Um patrimônio do tipo intangível, já que não é um patrimônio físico. As informações são patrimônios intangíveis. Ativo do tipo intangível também deve ser protegido, assim como os patrimônios, os ativos tangíveis, que são aqueles que naturalmente formados por estruturas físicas, como prédio, carros, o próprio dinheiro, enfim. Então, o que eu quero que vocês lembrem é que se a informação é de grande importância para a organização, sendo até considerado um tipo de patrimônio, nós temos que protegê-la. E a segurança da informação tem como esse objetivo, além também de garantir a continuidade do negócio, porque a segurança garante que o negócio continue funcionando. Tudo bem? Quando se fala de garantia, nós temos que lembrar que a segurança da informação, para chegar a esse objetivo, ela tem que ter o que a gente chama de princípios. Os princípios básicos da segurança da informação vão contribuir para que a segurança atinja o seu objetivo. Então nós temos esses 4 princípios básicos, que são os pilares da segurança da informação, que são os princípios da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Lembrando que você pode ter uma forma mais fácil de lembrar desses itens decorando o termo SIDA ou até mesmo o termo dica, tá bom? Para a sua prova. Então veja, a confidencialidade é a garantia de que a informação será acessível apenas por pessoas autorizadas, ou seja, garantindo o sigilo da informação. A integridade é a garantia de que a informação não seja modificada, garantindo que ela saia da origem e chegue no destino sem nenhuma alteração, mantendo-a íntegra, inalterada. Então, por exemplo, se eu enviar um e-mail para você, se alguém pega o conteúdo do e-mail e lê o conteúdo do e-mail no caminho sem a minha autorização e sem a sua, quer dizer que essa pessoa feriu o princípio da confidencialidade, porque ela teve acesso à informação sem a nossa autorização. Agora, se essa mesma pessoa consegue alterar a mensagem, alterando, digitando informações que eu não digitei para você, feriu o princípio da integridade, já que a integridade é a garantia de que a informação não seja modificada. Nós temos o princípio da disponibilidade, que é a garantia de que as informações estejam disponíveis sempre que o usuário autorizado necessitar buscá-la. Por isso que as empresas criam cópias de segurança, backup dos dados, para que, se ocorrer um problema no computador, ocorrer uma destruição total naquele computador, até mesmo pegar fogo, a informação está disponível, não ali, mas em um backup, em uma cópia de segurança, garantindo assim o princípio da disponibilidade. Além disso, nós temos o princípio da autenticidade, que é a garantia de que as pessoas, aqueles envolvidos na comunicação, possam conhecer a identidade de quem está se comunicando, ou conferir documentos de modo que esse documento seja original ou autêntico. Nós podemos citar 2 exemplos aqui. Nós podemos citar as senhas e logins, que dão a possibilidade de você se identificar para o sistema saber que você é realmente quem você está dizendo ser, e também a assinatura digital, que eu assino documentos para garantir que o documento foi enviado por a minha pessoa, garantindo assim a autenticidade do mesmo. Então vocês têm que lembrar desses 4 pilares da segurança da informação. Além dos pilares básicos, nós temos também os princípios secundários. E um deles é muito importante para a sua prova, que é o princípio do não repúdio. O princípio do não repúdio é a garantia de que as pessoas não neguem aquilo que foi feito. Então, por exemplo, a assinatura digital, eu assino o documento e envio para você. Você tem a garantia de que foi eu que assinei, porque eu usei a minha assinatura digital. Logo, você tem a garantia de que eu não vou negar para você que foi eu. Garantia de não repúdio.
Os princípios básicos, gente, nós aprendemos apenas os princípios, não aprendemos as ferramentas, mas os princípios básicos, eles devem estar envolvidos em todo o planejamento da empresa em relação à segurança da informação, e todas as ferramentas também devem ter um foco nesses princípios. Então, quando a gente fala de princípio, é algo muito importante para a segurança da informação. Quando a gente fala de princípio, nós também temos que aprender que esses princípios não são 100% garantidos, claro, são garantidos, mas não 100%, devido existirem as ameaças. Ameaça é tudo aquilo que ameaçar os princípios vistos anteriormente. As ameaças podem ser de dois tipos, dois não, né? Podemos citar até três. Ameaça intencional, não intencional ou falhas de programas e sistemas. Aqui eu separei algumas ameaças para vocês, divididas em categorias. Tá bom? Por exemplo, nós temos a ameaça chamada de malware. Malware quer dizer programas maliciosos. Todo programa projetado para te prejudicar ou prejudicar os dados do seu computador pode ser considerado um exemplo de malware. Então, malware são programas maliciosos. Quais são os principais programas maliciosos que nós podemos citar? Vamos começar pelo aquele que é mais conhecido, o vírus. E vamos já fazendo um paralelo entre o outro programa malicioso que costuma cair bastante em prova, os worms. Qual é a diferença desse programa malicioso para esse? Os vírus, gente, recebem esse nome de vírus exatamente por infectar arquivos, infectar programas, ou seja, necessita de um arquivo hospedeiro para continuar existindo no computador. O vírus, quando o arquivo infectado é executado, automaticamente o vírus pode se multiplicar para outros arquivos, infectando outros arquivos. Então nós podemos dizer que o vírus se multiplica ao ser executado pelo usuário. Os vírus também necessitam de arquivos hospedeiros e pode prejudicar os dados do seu computador, apagando os arquivos, formatando o disco rígido, danificando o sistema, brincando com a sua cara, ou seja, o vírus pode fazer tudo ali dentro na questão do software no seu computador. Já os worms, gente, eles são também programas maliciosos que se multiplicam também, porém a multiplicação dele é diferente da do vírus. Os worms se multiplicam de computador para outros computadores da rede e não precisa que o usuário execute o mesmo, já que ele foi projetado para se multiplicar através das falhas de programas e sistemas. Então, quando o worm é projetado, ele já foi projetado para usar alguma falha. Se o computador tiver essa falha, ele se multiplica sem a necessidade de execução pelo usuário. Tudo bem? Então, os worms têm essa diferença. Outra diferença também é que os worms não infectam arquivos, não necessitam de arquivos hospedeiros e nem programas hospedeiros. O worm é o próprio programa. Ele não apaga arquivos, ele não danifica sistema. O objetivo dos worms é se multiplicar pela rede, se propagar pela rede, deixando a rede lenta e até mesmo podendo travar ali os sistemas ou o computador. Mas apagar arquivos, danificar arquivos é coisa de um vírus. Tudo bem? Então nós aprendemos aqui a diferença entre o vírus e o worm. Quando a gente fala de vírus, ainda pode cair, gente, na nossa prova, três espécies de vírus bastante conhecidos. Ó, nós temos os vírus chamados de vírus de boot, nós temos o vírus chamado de vírus de macro e nós temos o vírus chamado de vírus de e-mail. O vírus de boot, o próprio nome já diz, vírus de boot, é o vírus que ataca os arquivos de inicialização do seu sistema operacional. Já o vírus de macro é aquele que costuma atacar arquivos de editores de texto, arquivos de planilha eletrônica, arquivos de apresentações de slides. Ou seja, ele infecta arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, e não só desses, mas também podem infectar arquivos do BR Office e de outros editores de texto também, e assim por diante. O BR Office, só lembrando, é um pacote de programas para escritório. E aí os vírus podem infectar os arquivos dele também. Então, o vírus de macro é isso. E o vírus de e-mail é aquele bem conhecido que vem em anexo no e-mail e que quando você executa o anexo, ele pega todos os seus contatos e envia uma cópia para todo mundo. Esse é o vírus de e-mail. Além dos vírus, nós temos outras espécies de programas maliciosos. Podemos citar aqui também como destaque o programa chamado de cavalo de Troia.
O cavalo de Troia também é um programa malicioso, conhecido como Trojan Horse, e tem um objetivo, naturalmente, de enganar o usuário. O Cavalo de Troia ele é um programa disfarçado de programa inofensivo, com aparência inofensiva, parece um joguinho, parece um antivírus, que você instala e acha que simplesmente é aquilo que aparentou ser. Você instala e aí ele abre as portas do seu computador para o invasor entrar no seu computador. O invasor vai ter acesso aos arquivos, vai ter acesso e controle total à sua máquina. Ele vai acessar a sua máquina à distância. Por isso que nós falamos que o Cavalo de Troia tem o objetivo de controlar o seu computador à distância. O cara vai poder formatar o seu disco, vai poder pegar os arquivos, informações, vai poder instalar outros programas maliciosos, porque ele tem o controle total da sua máquina. Você acaba de abrir as portas. Então, o Cavalo de Troia é esse tipo de programa malicioso. Além do Cavalo de Troia, nós temos um outro programa malicioso chamado de spyware. O programa spyware nós podemos chamar de programas espiões. E se é um programa espião, ele recebe exatamente esse nome porque ele é um programa que monitora. A função dele é monitorar os hábitos do usuário. Então, se tiver um spyware no seu computador, ele está monitorando tudo aquilo que você faz no computador. Existe o spyware do tipo Keylogger, que monitora o teclado da gente. Quando instalado um Keylogger no seu computador, tudo que você digitar, não importa aonde, ele está capturando. Ele captura essas informações e envia para o espião, através de e-mail, através de SMS, através de mensagens instantâneas, como se fosse um chat eletrônico. O espião recebe a informação, ele não entra no seu computador, ele recebe porque esse programa envia para ele. Então o Keylogger captura as informações digitadas no teclado. Já o Screenlogger, ele não captura aquilo que você digita no teclado. O Screenlogger captura a imagem da onde você clica. A imagem que circunda o clique do mouse. Aí você vai falar, professor, mas dá um exemplo mais prático. Então veja bem, quando você vai entrar em sites de bancos, você quer digitar a senha. Para evitar que você use o teclado normal, naturalmente a empresa coloca um teclado virtual, para que você não seja vítima do Keylogger, porque em vez de você usar o teclado normal no teclado virtual, você vai clicar com o mouse sobre o botão, sobre o número que você quer formar sua senha. E aí, nesse caso, os caras criaram o Screenlogger para capturar. Ele captura a imagem da onde você clica e envia as imagens para o espião. E logo o espião vai montar a sua senha ali. Por isso que os teclados virtuais de bancos estão muito mais dinâmicos. Quando você leva o mouse em cima, ele muda de número. Quando você leva o mouse em cima, ele fica preto. Quando ele leva o mouse em cima, ele muda de posição para proteger contra os Screenloggers. Além desses dois, nós temos também um outro programa que é menos conhecido, que é chamado de Sniffer. Os Sniffers, eles são farejadores de pacote. Então ele captura os pacotes que circulam na rede. Só lembrando, pacotes são os pedaços da informação que circulam na rede. Nenhuma informação trafega de forma inteira. As informações trafegam em pedaços e esses pedaços são chamados de pacotes. Quando esses pacotes estão ali dentro da rede, circulando, o sniffer pode capturá-los e abrir. Logo, o cara pode monitorar porque ele consegue ver as informações que tramitam ali dentro da organização. O sniffer é isso. Todos esses spywares aqui, gente, eles podem ser usados de forma lícita, mas também pode ser usado de forma ilícita. Exatamente como é o fato que eu expliquei para vocês, que um golpista quer capturar sua senha e assim por diante. Já de forma ilícita, é um pai que monitora o filho, é um empregador que está monitorando seu empregado, ou seja, é uma forma lícita, não quer ver o seu mal. Tudo bem? Então, esses dois programas maliciosos é bem capaz de estar na nossa prova também. Spyware e Cavalo de Troia. Além desses aqui, nós temos também o que a gente chama de backdoor, que é considerado o que a gente chama de porta dos fundos. E nós temos um aí que costuma cair em algumas provas, que é o chamado Hotkit. São outros dois programas maliciosos, Backdoor e Hotkit.
O backdoor, porta dos fundos, ele seria o quê? Vamos imaginar que eu invadi um servidor da Caixa Econômica. Entrei no servidor da Caixa Econômica com o objetivo de furtar dados do banco de dados da Caixa Econômica. Foi fácil entrar no servidor da Caixa Econômica? Não. Demorei 6 meses para entrar no servidor da Caixa Econômica. Se eu estou lá dentro do servidor da Caixa Econômica e não encontro aquilo que eu quero, eu deixo um programinha instalado lá para garantir que eu retorne amanhã de forma mais facilitada, porque senão eu vou ter que recorrer todos os métodos que eu usei na primeira invasão. Esse programinha instalado secretamente que deixa uma porta aberta para retorno do invasor de forma facilitada é o que a gente chama de backdoor. Tudo bem? Hotkit, ele é um programa malicioso também, porém esse programa malicioso, quando se instala no nosso computador, ele consegue esconder outros tipos de programas maliciosos. Na hora que a gente liga o computador passa pelo processo de boot. E antes da execução do sistema operacional, o Hotkit já está entre essa execução e a inicialização. Então, por isso, o que eu quero dizer é que esse programa é muito difícil de ser encontrado, até mesmo por antivírus. Ele se esconde do antivírus e ainda esconde outros programas do antivírus. Ele pode esconder um spyware, ele pode esconder um vírus, pode esconder um backdoor, porque ele é um programa já desenvolvido para esta finalidade. Tudo bem? Então o mais importante é lembrar que o Hotkit é um programa que consegue esconder outros programas para que eles não sejam visualizados pelo antivírus. Tudo bem? Então nós aprendemos aqui uma série de programas maliciosos que podem estar na nossa prova, tá bom? Agora, o nosso computador ele não sofre só ameaças por programas. Os usuários não sofrem só ameaças por programas maliciosos. Nós temos também, por exemplo, uma série de golpes na internet. O golpe mais conhecido da internet, que também cai bastante nas provas de concurso, ele é chamado de golpe de phishing. O golpe de phishing, também conhecido como phishing scam, ele é o golpe que induz vocês a passar informações pessoais através de sites falsos ou e-mail fraudulento. Quando você recebe um e-mail falando assim, atualize seus dados no Banco do Brasil, o Banco do Brasil oferece maior comodidade ao cliente, clica aqui. Quando você clica, aparece um site idêntico do Banco do Brasil, você acha que é do banco e começa a colocar um monte de informação pessoal para atualização do cadastro. Nenhum banco envia informações para atualização de cadastro, você tem que ir lá no banco, tá bom? Então, o que acontece? Esse site falso que você colocou informações não vai enviar para o banco, vai enviar para o golpista que está esperando esses dados. O golpe de phishing, o golpista joga a isca e pesca suas informações para a prática de um golpe financeiro. Ele pode acontecer através de e-mails, através de links em outros sites, te levando para um site falso. Pode acontecer até mesmo numa pesquisa do Google como resultado inicial de uma pesquisa. Então, golpe de phishing não necessariamente acontece por e-mail, mas a maioria das vezes podem acontecer também por e-mail. Então, o que é o golpe de phishing na sua prova? É o golpe que tenta induzir o usuário a passar informações pessoais através de sites falsos ou e-mails fraudulentos. Além dos tipos de golpes, nós também temos uma outra ameaça chamada de ataques DOS. Ataque DOS, esse DOS quer dizer Denial of Service, que seria uma série de ataques a servidores fazendo-os parar de funcionar. Então o que acontece? Ataque Denial of Service é ataque de negação de serviços, porque o ataque é o servidor. Negação. Escrevi tudo errado. Ó. Negação de serviços. Porque qual é o objetivo desse tipo de ataque? Fazer o serviço parar. Fazer o serviço não responder os clientes. Então eles atacam o servidor, porque é ligado ao servidor que todos os clientes estão. Atacando o servidor, derrubando o servidor não atende aos computadores conectados a eles, aos clientes, os clientes ficam insatisfeitos e passam a trabalhar com outra empresa. Naturalmente, o cara que pratica o ataque DOS, o ataque de negação de serviço, o ataque ao servidor, que fere ao princípio da disponibilidade, já que esse servidor não vai responder aos seus clientes, é naturalmente um cara contratado para fazer isso. Naturalmente, pode acontecer isso
no sentido de terrorismo, no sentido de politicagem, mas também no sentido que eu acabei de falar, contratado para fazer isso, como, por exemplo, uma concorrência desleal. Então, os ataques DOS são ataques ao servidor para que o servidor não responda aos usuários, fazendo a negação de serviços. Essas ameaças que eu passei aqui para vocês são as ameaças mais importantes que vocês devem lembrar na hora da prova. Além das ameaças, nós temos que também saber como combater essas ameaças. E esse combate às ameaças nós vamos ver aí no próximo vídeo, quando a gente for falar das ferramentas de segurança. Abraço para vocês, daqui a pouco voltamos.